Oi, pessoal! Essa é a nossa aula número 6 de inglês, em que a gente faz a terceira e última aula sobre gramática. Nessa aula a gente vai falar sobre Simple Past, Past Continuous e Plural of Nouns. Vamos começar falando sobre Simple Past. Em inglês, o tempo verbal Simple Past, ou passado simples, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e que não irão mais acontecer. Por exemplo, I liked him very much. Eu gostava muito dele. É uma ação que já acabou. Eu gostava, agora eu não gosto mais. She traveled alone. Ela viajou sozinha. I went to the doctor today. Eu fui ao médico hoje. É o passado simples, igual no português. O Simple Past pode ser usado na afirmativa, na negativa ou na interrogativa, seguindo as seguintes regras. Na afirmativa, é a frase normal. I liked him very much. É como se fosse no Simple Present, no presente simples da nossa aula anterior, só que o verbo vem conjugado dessa vez no passado, ao invés de ir conjugado no presente. I liked him very much. She traveled alone e I went. Na forma negativa, a gente precisa acrescentar um verbo auxiliar. Igual no presente simples, a gente acrescentou don't e o doesn't. Aqui a gente também acrescenta, só que dessa vez o verbo tem que vir no passado, porque a gente está falando do simple past e não do simple present. Então, o did vem acompanhado do not e fica didn't. O did é o passado do verbo do. Então, ele indica, quando você vê uma frase com did, ele indica que a frase está no passado. Isso está nos exemplos que eu trouxe. Olha, the teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Vocês percebem que o didn't é o verbo auxiliar, igual o don't e o doesn't eram no simple present na forma negativa, e o wait é o verbo principal. Na forma afirmativa, o verbo principal ele é conjugado. Na forma negativa, o verbo auxiliar é conjugado e o principal fica na forma normal dele. Então, por exemplo, essa frase, the teacher didn't wait. Se fosse uma frase afirmativa, seria the teacher waited. O wait é conjugado no passado. Como a gente tem o verbo auxiliar que já mostra, como ele é didn't, ele mostra que está no passado, não preciso conjugar o wait também. The teacher didn't wait. Outro exemplo. She didn't sell her house. Se fosse na afirmativa, eu teria que conjugar o verbo sell. Mas como está na negativa, porque tem o didn't, eu não preciso conjugar. She didn't sell her house. Ela não vendeu sua casa. E o terceiro exemplo. We didn't know that restaurant. Nós não conhecíamos aquele restaurante. Se fosse numa afirmativa, eu teria que conjugar o verbo principal, que é o know. Mas como está na negativa, e a gente sabe isso porque tem o didn't, a gente não precisa conjugar, porque o didn't já indica que a frase está no passado. E na interrogativa, funciona bem parecido com o simple present que a gente viu na outra aula. O verbo auxiliar did vai lá para o começo da frase. Como todos os verbos auxiliares, sempre vão para o começo da frase na forma interrogativa. Did he wash his car? Ele lavou o carro? Did you start to read? Você começou a ler? What did you cook? O que você cozinhou? Tá vendo que o did vai sempre na frente? É porque ele é o verbo auxiliar dessa frase. E também, como é interrogativa, a gente não precisa conjugar os verbos principais. Se fosse na afirmativa, essa primeira frase, did he wash, seria he washed. He washed. E o wash ia ser conjugado, washed. Se fosse na negativa, seria he didn't wash. Nesse caso tem o didn't, então o wash fica normal, não precisa conjugar. Na interrogativa, o did vai lá para frente, did he wash. Na segunda frase, did you start? Se fosse na afirmativa, seria you started. O start vai conjugado no passado, you started. Se fosse na negativa, you didn't start. O didn't está ali para falar que a gente quer no passado e o start não vai ser conjugado. You didn't start. E como é na interrogativa, o did vai lá para frente. Did you start? E na terceira frase, what did you cook? Se fosse na afirmativa, seria you cooked.
o cook ia ser conjugado no passado. You cooked. Se fosse na negativa, you didn't cook. O didn't fala pra gente que a frase está no passado, não precisa conjugar o cook. You didn't cook. E na interrogativa, what did you cook? O did vai lá pra frente. Como vocês podem ver, a conjugação do verbo nem sempre acontece do mesmo jeito. Essas 3 frases são afirmativas do simple past, do passado simples. O primeiro e o segundo verbos terminam da mesma forma, com ed no final. O verbo like, no passado, vira liked, e o verbo travel, no passado, vira traveled. Só que olha esse último aí, went. Que verbo será que é esse? Esse verbo, ele não segue a regra de colocar o ed no final. Ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, e ele é conjugado de um jeito totalmente diferente. Essa regra é uma das que eu acho mais complicadinhas do inglês, porque ela envolve muito decoreba. Vocês vão entender. Se o verbo é regular, ele pode ser conjugado no passado só por colocar ed ou d no final. Então, o verbo play vira played, try vira tried, prefer vira preferred e arrive vira arrived. Por exemplo, play é brincar. To play é brincar. Se você coloca played, ele vira brincou. To try é tentar. Tried vira tentou, no passado. Só porque você colocou o ed. Isso é conjugar o verbo. To prefer, preferir, vira preferred, preferiu, no passado. To arrive é chegar. Arrived é chegou. Esses são os verbos regulares. Essa listinha dos verbos regulares é a mais simples, porque é só colocar o d ou o ed no final. É aqui que a coisa complica um pouquinho. A conjugação dos verbos irregulares varia e não segue nenhuma regra. Não vai ser colocado o ed no final. Existem verbos na língua inglesa que não são verbos regulares. Eles não são conjugados colocando o ed no final. Para você fazer o passado deles, ele é escrito de uma forma totalmente diferente. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber como esses verbos são escritos se eles não seguem nenhuma regra? Essa é a parte complicada. Você não vai. Você tem que decorar. Não tem um jeito de eu ensinar isso para vocês. Por exemplo, o verbo to write, escrever. Para virar escreveu, ele não é escrito writed. Ele vira wrote. Não segue nenhuma regra. To pay, pagar. Paid. Para virar pagou, ele não vira paid, ele vira paid, com id no final. To know é saber. Para virar soube, que é no passado, ele não vira knowed, ele vira knew. To meet, que é conhecer. Para colocar no passado, conheceu, ele não vira meted, ele vira met. To break, que significa quebrar. No passado seria quebrou, não é escrito breaked, é escrito broke. To tell, que é contar, no passado contou, não é telled, é told. Então, assim, essa listinha dos verbos irregulares, geralmente nos cursos de inglês, os professores mandam decorar mesmo. Então, eu deixei um link aqui do lado para vocês abrirem em casa, ou se vocês digitarem no Google verbos irregulares, simple past, vocês vão sair com uma lista enorme, porque existem vários verbos que são irregulares, e cada verbo é escrito de um jeito diferente no simple past. Então, tem que decorar mesmo, gente. Uma hora, com o treino, você aprende, mas, infelizmente, não tem uma regra que eu possa ensinar para vocês. Por isso que eu disse que essa é uma parte complicadinha do inglês. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, sobre past continuous. Na língua inglesa, o past continuous, ou passado contínuo, é um tempo verbal usado para descrever ações que estavam acontecendo no passado. Esse tempo verbal é formado pelo sujeito, o verbo to be no passado e o verbo principal terminado com ing. Se vocês estão achando parecido com a nossa aula de present continuous na nossa aula anterior, é porque é parecido. Uma frase no present continuous seria assim: eu vou andando para a escola. No past continuous é uma ação ainda que estava ocorrendo, mas no passado. Então, ao invés de ser eu vou andando para a escola todos os dias, ele vira eu ia andando para a escola todos os dias. É a versão de uma ação que estava ocorrendo, só que ao invés de ser no presente, é no passado. Past continuous. É o passado contínuo. Se vocês perceberem nesse exemplo que eu dei, que no presente é
eu vou andando e no passado eu ia andando, a única coisa que muda é o vou e o ia, que é o verbo auxiliar. No inglês é o verbo to be. Então, o que muda do present continuous, que foi da aula anterior, para o past continuous é que no present da aula anterior, o verbo to be estava no presente, conjugado no simple present. E nessa aula do past continuous, o verbo to be está conjugado no passado, no simple past, que é o tópico dessa aula que eu estava falando agora há pouco. Então, vai ficar o verbo to be conjugado no passado e o verbo principal terminado em ing. O verbo to be conjugado no passado, ele é diferente. Ele é um verbo irregular. Lembra que eu disse para vocês, no tópico anterior, que verbos irregulares não são conjugados com uma regra no passado simples? Aqui a gente não precisa do verbo to be no passado simples. O verbo to be é um verbo irregular. É um verbo que não segue uma regra para ser conjugado. Eu não posso colocar to be ed no final. Ele é conjugado diferente. Ele é I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. É assim que ele é conjugado no passado. Então, olha como é que vai ser a construção da frase. Vai ser o sujeito, que é I, you, he, she, it, we, you ou they. O verbo to be no passado, que vai ser sempre was ou were. Ele varia para as pessoas, mas ele é sempre was ou were. E o verbo principal com ing, igual era lá no present continuous, da outra aula. Como eu disse, o past continuous descreve uma ação que estava acontecendo no passado. Fred was dancing with his girlfriend. Fred estava dançando com a sua namorada. Se fosse no presente contínuo, ia ser Fred está dançando. Como é no passado, Fred estava dançando. No presente, Fred is dancing. No passado, Fred was dancing. E o segundo exemplo, I was talking to my boss. Eu estava conversando com meu chefe. No presente, ele ia ser eu estou conversando com meu chefe. E no passado, eu estava conversando. No presente, I am talking to my boss. No passado, I was talking to my boss. Quando você quer descrever ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, você pode usar while, que significa enquanto, ou when, que significa quando. Então, por exemplo, olha esses dois exemplos. Susan was playing while Mary was studying. A gente tem duas frases, duas construções. Susan was playing, Susan estava brincando. Mary was studying, Mary estava estudando. Só que eu quero construir a frase porque, ao mesmo tempo que a Susan estava brincando, a Mary estava estudando. Então, Susan estava brincando enquanto Mary estava estudando. Susan was playing while Mary was studying. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Olha a segunda. I was having a shower when the phone rang. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Também são duas ações. Tomar banho e o telefone tocar. E elas aconteceram ao mesmo tempo. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. I was having a shower when the phone rang. Para formar a frase negativa, no past continuous, a gente acrescenta o not. Lembra no present continuous que a gente colocava o not entre o verbo to be e o verbo principal? Aqui é a mesma coisa. E se a gente puder, a gente vai contrair o verbo. Então, por exemplo, na afirmativa, I was drinking tea. Na negativa fica I was not drinking tea. E o was not pode ser contraído para wasn't. A outra frase, you were swimming. No negativo vai ficar you were not swimming. E o were not pode ser contraído para weren't. E o terceiro exemplo, she was writing. No negativo fica she was not writing. E o was pode ser contraído para wasn't. Na interrogativa, segue a mesma regra de sempre de todas as interrogativas. O verbo auxiliar vai para frente de tudo. Nesse caso, o verbo auxiliar é o verbo to be conjugado no passado, was ou were. Então, olha os mesmos exemplos agora na interrogativa. I was drinking tea vira was I drinking tea? You were swimming vira were you swimming? She was writing vira was she writing? Tá vendo que são os mesmos elementos da frase, só que o verbo to be tem que ir no começo? Só isso e o ponto de interrogação no final já forma a frase interrogativa.
Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês. I was dancing. I was dancing. Eu estava dançando. Na negativa fica I was not ou I wasn't dancing. E na interrogativa fica was I dancing. Na afirmativa, you were eating. Na negativa, you were not eating ou weren't. Na negativa, you were not ou weren't eating. E na interrogativa, were you eating? Na afirmativa, he was sleeping. Na negativa, he was not ou wasn't sleeping. E na interrogativa, was he sleeping? Na afirmativa, she was reading. Na negativa, she was not ou wasn't reading. E na interrogativa, was she reading? A construção é a mesma para todas as frases. It was running. Na negativa, it was not ou wasn't running. E na interrogativa, was it running? Na afirmativa, we were walking. Na negativa, we were not ou weren't walking. E na interrogativa, were we walking? Na afirmativa, they were studying. Na negativa, they were not ou weren't studying. E na interrogativa, were they studying? Agora para o terceiro e último tópico dessa aula, o plural dos substantivos. Essa parte, ela é fácil, porque plural é simples, né? Cadeira vira cadeiras. Garrafa vira garrafas. Controle vira controles. Mas, assim como na nossa língua tem algumas regras, tipo papel não vira papéis, vira papéis. Cão não vira cãos, vira cães. Na nossa língua tem regras, na língua inglesa também. Então, vamos dar uma olhada nessas regras. Como eu disse, a regra geral é só acrescentar o S. Tem alguns substantivos que também são assim. Car vira cars, boy vira boys, book vira books. É só acrescentar o S. Em substantivos que terminam em Y, tipo butterfly, a gente tira o Y e coloca IES. Butterfly vira butterflies, city vira cities, baby vira babies. Em substantivos terminados em F ou FE, a gente troca isso por V ou VE mais o S. Live vira lives, knife vira knives, wife vira wives. Em substantivos terminados em S, SH, CH, X, Z ou O, a gente só acrescenta o ES. Glass vira glasses, brush vira brushes, box vira boxes. E aqui a gente tem algumas exceções. Exceções a todas essas regras que a gente falou. Por exemplo, photo é um substantivo terminado em O, que de acordo com essa regra deveria colocar o ES no final. Mas ele não vira photos, photos, ele vira photos. É uma exceção. Piano não vira pianoes, pianos. Stomach não vira stomachs, vira stomachs. São exceções às regras que eu tinha falado antes. Outra regra. Substantivos terminados em man mudam para man, com E. Então, por exemplo, man, que é homem, vira man. Woman, que é mulher, vira woman. Mailman, que é carteiro, vira mailman. Na pronúncia não muda muito, mas é importante a gente lembrar, sempre que for usar no plural esses substantivos, mudar de man para man. Substantivos terminados em OO mudam para EE. Foot vira feet. Tooth vira teeth. Além disso, tem substantivos que não mudam quando está no plural, continua a mesma coisa. Fish é fish, então fish pode ser peixe ou peixes. Sheep pode ser ovelha ou ovelhas. E fruit pode ser fruta ou frutas. Não muda quando está no plural. E aí tem mais uma exceção, a última, que são substantivos que fazem o plural de forma irregular. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns verbos que não seguem nenhuma regra para fazer o passado simples? Aqui também. Para fazer o plural, esses substantivos não seguem nenhuma regra. Child vira children, ox vira oxen e mouse vira mice. Não tem nenhuma regra. Esses também, igual os verbos irregulares, é mais decoreba. E vocês com certeza vão pegar a prática e ficar craque se vocês treinarem. Pessoal,
Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse bloco de gramática. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Eu sei que é meio complicado estudar inglês pelo YouTube, então eu tentei ser o mais clara possível e colocar as regras do jeito claro para vocês entenderem. Mas inglês precisa treinar muito. Um jeito bom de treinar é assistir séries com legenda em inglês, ouvir músicas em inglês e ler muitos textos em inglês. Então eu espero que essas aulas tenham ajudado vocês e que vocês continuem aproveitando as aulas do cursinho. Até a próxima!